Muitos filmes contam histórias incríveis, daquelas que puxam a gente para dentro delas. Mas daí você para pra pensar, será que isso funcionaria fora das telonas? E percebe que na verdade, tudo aquilo não faz sentido nenhum. E só para deixar claro, a ideia aqui é bater um papo curioso sobre a premissa de alguns filmes. Nada de tirar sarro e ficar apontando o dedo para cada vírgula fora do lugar, beleza? E eu tentei evitar filmes mais fantasiosos, focando naqueles que, dentro do possível, tentam passar uma sensação de realidade dentro da própria narrativa. Para começar, eu quero falar de um filme que eu adoro a mensagem, e que tem uma história muito legal, mas que na vida real jamais funcionaria. Truman Burbank vive desde o nascimento dentro de um reality show, sem saber que tudo ao seu redor é falso. Família, amigos, emprego, cidade, é tudo encenado. Só que manter esse tipo de ilusão por décadas exigiria um esforço gigantesco das centenas de pessoas envolvidas. Seria impossível manter milhares de atores e funcionários em silêncio por tanto tempo. Alguém inevitavelmente ia vazar o segredo pro protagonista. E até acontece isso no filme. Todo mundo sabe de tudo que você faz. Eles estão fingindo, entende? Mas é uma situação isolada e é tratada de uma maneira muito superficial. Além disso, o custo de manter uma estrutura absurda que esse mundo ia exigir, uma cidade cenográfica funcional, com clima, tecnologia, alimentação, transporte e tal, seria astronômico. Mas, pra mim, o que torna tudo realmente improvável são esses dois pontos. Primeiro, o Truman teria que ser extremamente ingênuo para chegar na vida adulta sem nunca ter desconfiado de nada, mesmo que ele seja frequentemente manipulado para isso. E segundo, e mais grave, juridicamente esse programa seria um desastre. Criar e explorar a vida de uma pessoa desde o nascimento, sem qualquer consentimento, é impensável. E mesmo que alguém diga que os pais deram esse aval, o que não acontece no filme, onde de alguma forma a guarda do menino foi parar nas mãos de um estúdio de TV, eu creio que Truman foi a primeira criança a ser legalmente adotada por uma corporação. Está correto. Isso só valeria até a maioridade, e mesmo assim não evitaria problemas com o conselho tutelar e outros órgãos de proteção à criança. A ideia funciona bem como metáfora, aliás, funciona bem pra caramba. Uma crítica à exposição excessiva da intimidade e ao consumo da vida alheia como entretenimento. Quer mais um pedaço? Não, tudo bem. Não tem mais nada pra ver. O que tá passando? Cadê o guia da TV? O filme é uma comédia, então é claro que tem alguns exageros naturais do gênero. Mas ainda assim, vale dizer que, na prática, o show de Truman seria completamente ilógico. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. Outro filme que tem uma premissa muito interessante é Guerra dos Mundos. A crítica à arrogância de pessoas ou povos que se julgam superiores, ignorando que no fundo todo mundo é igualmente vulnerável de alguma forma, é ótima, mas aquele final não pode ser ignorado. E eu não falo da falta de recompensa ou de cenas de ação, que costuma ser a reclamação de algumas pessoas. O final poderia funcionar do jeito que é, se tivesse uma explicação mais trabalhadinha e mais convincente. Alienígenas super avançados invadem a Terra com máquinas destruidoras dizimando tudo em seu caminho, sem resposta efetiva da humanidade. E no fim, são destruídos por bactérias. Na contaminação, diga-se de passagem, mais rápida da história, porque acabou com todos os aliens em questão de horas. Os ETs organizam uma invasão coordenada em todo o planeta, incluindo naves enterradas por anos no solo terrestre. Depois de estudarem os humanos e seus recursos, mas nunca pensaram em aprender mais sobre o ambiente do planeta que iam invadir? Do ponto de vista científico, é um furo imenso. Qualquer exploração interplanetária séria ia começar justamente por entender o ambiente, o clima, a composição do ar, os agentes biológicos. E se a gente for pelo viés religioso, lado para o qual o filme parece estar mais inclinado, a coisa também desanda. A ideia de que Deus, em sua imensa sabedoria, colocou as menores criaturas da Terra para defender o homem, soa bonita. Mas também tropeça na coerência, porque esse mesmo Deus seria o criador desses seres tão violentos que querem destruir o homem. Então qual a justificativa para essa interferência? E se não houve interferência divina, então foi uma aleatoriedade, e não existe evidência de que Deus teve algo a ver com a morte dos ETs, nos levando de volta para o problema da exploração interplanetária pessimamente mal organizada pelos aliens. Uma Noite de Crime parte de uma ideia ousada: liberar todos os crimes por 12 horas com a promessa de reduzir a violência no resto do ano. Uma premissa interessante, que num roteiro que soubesse explorar a ideia, poderia gerar um filme bom ou até muito bom. Mas mesmo que fosse o caso, basta prestar um pouquinho de atenção na história para ver que essa ideia desmorona rapidinho. Primeiro,
é difícil imaginar qualquer sociedade enxergando isso como algo funcional ou moralmente aceitável. Segundo, imagina todo o caos, trabalho e gasto para limpar a sujeira no dia seguinte. E terceiro, a tal noite sem leis seria o cenário perfeito para um ataque terrorista sem nenhum tipo de consequência, sabotagens econômicas e até mesmo um golpe de estado ou invasões estrangeiras. Quase nada feito em solo estadunidense nesse período, como invadir os computadores das forças armadas ou de sistemas de defesa, poderia ser visto como um crime de guerra pelo governo local. E eu sei que o filme fala sobre alguns agentes do governo estarem isentos ao expurgo, mas a partir do momento que a lei permite que qualquer pessoa possa matar usando armas classe 4, o que inclui fuzis como o AR-15 e AK-47, com o dia da purificação sendo todo ano numa data específica, para você organizar um exército e dar um passo a mais usando explosivos e matando governantes, é um pulo. Meio forçado? Sim. Impossível? Eu acho que não. Olha, eu vou dizer. Só dono de funerária e hospital ia lucrar com essa noite. O único momento em que essa ideia foi mostrada de forma mais coerente é na prequência A Primeira Noite de Crime, que tenta explicar a origem do conceito como um experimento social, isolado e controlado. Só que, ironicamente, esse filme acabou sendo talvez o pior da franquia, de tão rasos que são a sua história e os seus personagens. Parece que ninguém sentiu minha falta. Um Lugar Silencioso é um filme tenso, criativo e até bem dirigido, mas a premissa desaba quando a gente para pra olhar pra ela com mais carinho. A ideia de um mundo repleto de criaturas assassinas que matam ao menor som é bastante intrigante, mas completamente inviável. Seres humanos são barulhentos por natureza. A gente espirra, tosse, tropeça, ronca, solta gases. E mesmo acreditando que algumas pessoas pudessem escapar e se adaptar, como o próprio filme mostra, tem os bebês, que choram por qualquer coisa o tempo todo. O que no fim acabaria de uma forma ou de outra condenando a espécie humana. Em um cenário realista, a única forma viável de sobrevivência mesmo seria dentro de bunkers, protegido por isolamento acústico pesado, algo que muito pouca gente teria acesso. E mesmo isso seria improvável, porque o ataque alienígena acontece de forma súbita, sem aviso, pegando as pessoas desprevenidas. A verdade é que a humanidade não teria durado uma semana. A premissa é muito boa, mas depende de uma suspensão extrema da descrença. O filme é ótimo como conceito de terror, mas como universo viável, não vai pra frente. A tensão funciona, até você lembrar que a sua barriga faz barulho só de você estar com fome. Para um ET mais rigoroso e atento, a sua respiração já seria o suficiente para te entregar. Uma das ideias mais curiosas da ficção científica recente é o preço do amanhã, onde o tempo vira a principal moeda de troca. Literalmente, você trabalha e recebe em horas, minutos, dias, enfim. E quando o seu tempo acaba, você morre. Conceitualmente é bem interessante, mas o problema está justamente aí. Essa premissa desmorona quando a gente coloca ela à prova em um cenário realista. Transformar o tempo em dinheiro para tocar em assuntos como desigualdade social e exploração é uma metáfora mais do que poderosa. Afinal, muita gente já vive para trabalhar. E essa é uma ideia cada vez mais difundida na população. Mas no mundo real, essa situação seria insustentável. Como alguém consegue sobreviver com um cronômetro no pulso contando segundos para a própria morte? Imagina quantos problemas gravíssimos não teriam na sociedade por causa do medo, do desespero, da ansiedade. Além disso, o filme explica de maneira até coerente dentro da ficção científica como o corpo humano magicamente para de envelhecer aos 25 anos e se mantém biologicamente saudável por décadas. Fomos desenvolvidos geneticamente para parar de envelhecer aos 25 anos. Isso é fascinante. Uma ideia tratada de forma pré-estabelecida e bem rasa, o que pra mim soou um pouco forçado e serviu mais pra me desconectar da história do que qualquer outra coisa. Isso sem entrar em pormenores, como quem vai administrar tudo isso? Como se mede a produtividade de um trabalhador? O que fazer com os problemas de superpopulação? Ou como eles fazem para evitar fraudes e assaltos? A estrutura da sociedade no filme é rústica demais para algo tecnologicamente tão complexo. A ideia até poderia funcionar em uma distopia controlada, em ambientes restritos, como um experimento social, mas o filme tenta vender isso como uma realidade global já consolidada. E pior de tudo, que isso só para fazer o que Hollywood faz de melhor: escantear todo o potencial da história, escantear toda a profundidade da crítica para economizar tempo e poder focar em empurrar um romance forçado e fora de hora goela abaixo do público. O que fez o filme parecer só mais um romancezinho genérico, só que em um ambiente diferente. Isso é fascinante. De longe o melhor filme desse vídeo e um dos meus preferidos. Jurassic Park é um clássico do cinema, com efeitos visuais e práticos impressionantes e que causou um impacto cultural gigantesco. Mas se a gente parar para refletir,
A premissa é completamente absurda. E não pela clonagem dos dinossauros em si, que forçando um pouquinho a barra, até dava para aceitar que a ciência poderia caminhar para isso com avanços genéticos. Mas eu falo por todo o resto da ideia. Nenhum governo, por mais ganancioso e responsável que fosse, ia aprovar a criação de um parque temático cheio de predadores pré-históricos como se fossem uma atração inofensiva, sem falar de possíveis intervenções da comunidade internacional. Esse é o tipo de projeto que já na fase de planejamento ia ser vetado por um conselho de ética ou por qualquer outro órgão com um mínimo de bom senso. E mesmo que um bilionário maluco conseguisse fazer tudo isso em segredo, a manutenção desse parque seria impossível. Não só a introdução dessas espécies extintas no ambiente causariam danos catastróficos no ecossistema, como a contenção e o cuidado dos animais e a segurança e o transporte dos visitantes seria um pesadelo operacional. Mas talvez o mais bizarro é que depois de todos os acidentes e mortes do primeiro parque, que ainda nem havia sido inaugurado lá no filme de 93, eles conseguiram abrir outro parque nos filmes mais novos. No fim, Jurassic Park é excelente como entretenimento. E na minha opinião, conta com um dos melhores subtextos do cinema, mas a sua premissa depende de uma série de decisões improváveis, arriscadas e que beiram a loucura. Eu odeio esse homem. Outra produção que parte de uma ideia interessante é Waterworld, um futuro pós-apocalíptico onde as calotas polares derreteram completamente e a Terra foi submersa por oceanos infinitos. Só que não é bem assim que o planeta funciona. Mesmo que todo o gelo da Terra derretesse, o que seria mais do que catastrófico, claro, os oceanos subiriam mais ou menos uns 70 metros. Isso ia alagar muitas cidades, em especial as de áreas costeiras, mas não ia cobrir o planeta inteiro. Montanhas, serras, cordilheiras inteiras ainda iam estar por cima da água. O Everest, por exemplo, não ia sumir completamente, e nem seria preciso um mapa tatuado nas costas de uma criança para encontrar terra firme. Mas não para por aí. Apesar de mostrar que alguns personagens usam outros meios de energia para se locomover, como as velas, por exemplo, a maioria das pessoas utiliza jet skis, lanchas ou barcos, movidos a combustível. O que não só seria extremamente raro, como a sua produção e qualquer tipo de refino seria praticamente impossível no universo que o próprio filme criou. Nesse mundo, com a tecnologia disponível, talvez fosse mais fácil achar terra firme do que manter um motor a combustão funcionando. No fim, Waterworld até tem uma ambientação única e uma proposta bastante curiosa. Pena que a sua execução tenha sido tão ruim. Pelo menos na minha opinião, porque o filme é uma crítica poderosa às mudanças climáticas, e feita numa época em que o assunto, apesar de não raro, era um tanto quanto incomum em filmes. Mas o importante pro vídeo é que a sua premissa é tão absurda que na vida real ia afundar sem deixar qualquer rastro. Nossa, uma lágrima rolou pelo meu rosto. E por fim, quero falar bem rapidinho desse último filme, porque ele é o único do vídeo que é realmente ruim. E é o único que não tem só uma premissa exagerada, mas também boba. O núcleo da Terra parou de girar, e isso começa a afetar o campo magnético do planeta, o que nos leva a eventos desastrosos. A solução? Enviar uma equipe para o centro da Terra num veículo furador e dar partida no núcleo com explosões nucleares. Isso mesmo, explodir bombas no núcleo do planeta para ele voltar a girar. Além da ideia já ser absurda por si só, mesmo que todas as bombas nucleares feitas pela humanidade explodissem ao mesmo tempo, para o núcleo da Terra, isso seria algo como assoprar uma parede de concreto e achar que ela vai cair. Ainda por cima, para realizar essa missão, o filme inventa uma nave feita de Inobtênio. um material fictício que aguenta temperaturas absurdas, pressão insana e transforma calor em energia. E que, diga-se de passagem, nunca foi testada antes. No mínimo exagerado, se a gente considerar que o núcleo da Terra pode chegar a mais de 6.000 graus Celsius. Só o equivalente à superfície do Sol. Mas o curioso mesmo é que a humanidade nesse universo tem tecnologia e conhecimento para construir essa supernave, atravessar o planeta e explodir ogivas nucleares no lugar certo para o núcleo voltar a girar. Mas não tem a menor capacidade de encontrar formas de se adaptar à Terra com o núcleo parado. Claro que pensar em se adaptar a essa nova realidade também seria forçado, eu sei. Até porque no filme eles têm só 3 meses até tudo ir pelos ares. Só que mesmo assim, ainda parece uma alternativa mais plausível do que construir uma nave milagrosa, perfurar pelo menos 5.000 km em questão de horas, como se estivesse atravessando manteiga, e fazer explosões darem partida no núcleo do planeta. Falha no roteiro. Agora deixa eu dizer uma coisa, a magia é parte fundamental do cinema. Tem momentos em que a lógica precisa dar lugar à emoção ou à estética ou a um apelo dramático. E embora seja incrível quando um filme nos convence de que poderia ser real dentro do universo que ele mesmo criou, realismo não é obrigatório para um filme ser bom. Como alguns exemplos nesse vídeo mostram, quando um filme é bom, a gente não só aceita como abraça as loucuras dele com o maior prazer. Na verdade, às vezes é exatamente a loucura do filme que faz ele ser tão especial. Então, senta, relaxa e aproveita.
Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito, um abraço e até mais.